Olá para todo mundo, eu sou a Aline, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, o Aline e os Livros. E hoje é dia de mais uma história. Todo mundo precisa de um romance curto de vez em quando, e é por isso que eu escolhi uma história, um conto de Machado de Assis, um tanto quanto frugal, digamos assim, mas extremamente interessante. Como nós passamos algumas semanas, as primeiras desse ano, mergulhados numa vida exaustiva de escritores ilustres, vidas mais ou menos bem-aventuradas, mais ou menos trágicas. Então hoje a gente precisa de uma certa leveza, como se fosse uma brincadeira. É assim que eu chamo a história desse conto Uns Braços, escrito pelo Machado de Assis em 1895. Seriam uns braços, quaisquer braços, ou os braços por excelência? Isso é que a gente vai ver ao longo dessa história. Nossa narrativa, então, é contada em terceira pessoa, e ela se passa na Rua da Lapa, no Rio de Janeiro, no ano de 1870. Essa era a área onde morava o solicitador Borges. O que seria um solicitador naquela época? Era um sujeito que trabalhava com direito, mas trabalhava de forma a ser o representante jurídico, consultor de empresas ou de cidadãos junto à administração pública, aos órgãos dessa administração. Essa profissão ainda existe em Portugal, mas no Brasil ela não existe. É meio que um misto de consultor jurídico, advogado, mas essas tarefas que na época resumiam as atividades do Borges foram elas que levaram então o Inácio, um menino de 15 anos, à casa dessa família. O Borges hospedava já há algum tempo esse menino que tinha 15 anos. O pai dele era barbeiro do outro lado da cidade e tinha então incumbido o Borges de colocar o filho nesse meio, no meio do fórum, que ele fosse escrevente ou tivesse qualquer outra função, o importante é que ele tivesse ali nesse ambiente. Mas o fato é que o Borges estava muito descontente com o trabalho do menino. Ele confundia os endereços, confundia os envelopes e não servia para a profissão, não servia para o métier. E além de tudo, o Borges achava o garoto um grande preguiçoso. Era difícil fazê-lo acordar pela manhã e ele vivia ofendendo o garoto, chamando de vagabundo e de outros tantos elogios e dizendo que seria bom se ele tomasse umas boas surras de vassoura para ver se mudava o temperamento dele. O Inácio, por sua vez, tampouco estava contente ali naquele ambiente. Ao invés de ter sido acolhido pela família, ele tinha recebido apenas comida e um teto. Ele vivia num quarto separado da família e ele sentia muitas saudades de casa, saudades do pai, da mãe, das irmãs. Mas se era tão ruim, tão árido, e ele estava tão longe de casa, por que ele permanecia ali naquela casa, com aquele trabalho, com um homem que o ofendia tantas vezes? O que o prendia ali era a visão dos braços da Dona Severina. Dona Severina era a esposa do solicitador Borges. Ela andava dentro de casa sempre com os braços à mostra, os braços nus, usando mangas sempre um pouquinho abaixo do ombro. Naquela época, usar braços à mostra era um comportamento muito informal, até um pouco obsceno, sobretudo na frente de pessoas estranhas que não eram da família. Mas essa Dona Severina, que tinha 27 anos, ela não fazia isso por falta de decoro, mas sim porque ela já tinha usado todos os vestidos de manga longa que ela tinha. Ela andava despreocupada dentro de casa, servindo o menino e tentando até evitar que o menino fosse tão maltratado assim pelo Borges. Mas ela começou a pensar, começou a fazer uns cálculos numa matemática absurda, em que ela computava os comportamentos do menino, omissões, olhares, certos trejeitos, e ela chegou à conclusão, ao resultado, de que ele teria algum interesse nela, de que ele estaria apaixonado por ela. Mesmo que ele fosse uma criança ainda, meio feminino até, meio pueril, já podia se ver nele mais ou menos o rascunho de um homem. E ela ficou até mesmo lisonjeada
com esse pensamento de que era amada. Amada por um garoto, amada por aqueles amores adolescentes que se sentem inferiores ao objeto de amor. Fora desses momentos em que ele trabalhava de forma completamente errática para o Borges, ele ficava nos dias de folga, em casa, sonhando com esses braços, sonhando com essa mulher. Então, depois desses cálculos todos, o Inácio não era mais o único que ficava sonhando, ficava inventando possibilidades. Foi assim que a dona Severina passou a se comportar. Ela começou a ficar, às vezes, mais irritada com o Inácio na hora do almoço e das refeições. Às vezes ela ficava numa atitude maternal, meio amiga, meio mãe, aconselhava o menino. Mas ela começou a ficar um tanto embalada por essa ideia de ser amada por um adolescente e começou a reparar no menino. Ela começou a perceber os detalhes dele, do cabelo, do riso, e começou a ver que ele não era assim tão menino, que ele até que era bonito. Então, num certo domingo, um domingo que o Machado de Assis diz que não era simplesmente um domingo cristão, que era um domingo belíssimo, que era um domingo universal, imenso. Então, o menino estava descansando na rede, no quarto dele, de frente para a janela. A imagem do menino, a beleza dele, já vinha escalando dentro da mente, do corpo da dona Severina, como uma espécie de tentação diabólica. É assim que o Machado de Assis retrata esse sentimento e essa temperatura do ambiente doméstico e do ambiente subjetivo da dona Severina. Acreditando firmemente que ela era desejada, ela então subiu ao quarto do menino para espiá-lo. E lá ela se deparou com a cena do menino dormindo na rede. E ela ficou olhando para ele e nesse momento o Inácio também sonhava com ela. Sonhava que ela segurava as mãos dele, colocava as mãos dele sobre o peito dela e abraçava as mãos com aqueles braços tão desejados por ele. E assim o sonho foi acontecendo até o momento em que o sonho e a realidade se encaixaram. E foi o momento em que a dona Severina deu um beijo na boca do menino. Ela deu um beijo e o beijo foi tão rápido e foi só um, mas o suficiente para ela sair correndo, coberta de vergonha e achando que o garoto ia despertar a qualquer momento. Mas é claro que ele não despertou. Na verdade, ele continuou dormindo por horas, horas e horas. Ele poderia dormir a vida inteira. E a dona Severina ficou se sentindo super culpada. E naquela semana ela cobriu os braços com chale. Mas o menino não estava preocupado com isso. Ele só tinha a imagem do sonho, aquela experiência como uma espécie de viseira. Era só aquilo que ele via. No final daquela semana, ele se surpreendeu muito quando ele foi mandado embora pelo Borges. O solicitador disse a ele que não podia mais ficar com ele naquele momento, mas que se o garoto precisasse de qualquer coisa em algum momento, ele poderia procurar pelo Borges. Quando o Inácio, surpreso, perguntou se podia se despedir da dona Severina, o solicitador disse para que ele voltasse outro dia, passasse por lá para se despedir, porque ela estava com uma tremenda dor de cabeça e estava trancada no quarto. E o menino pensou durante muito tempo ainda, ficou se lembrando daquela semana em que ele tinha se comportado bem, uma semana em que ele tinha sido tratado super bem, a melhor semana de todo aquele tempo que ele passou na casa. Mas não importa, ele acabou esquecendo tudo isso. E o Machado de Assis finaliza o conto da seguinte maneira. É uma maneira muito bonita, por isso eu achei legal compartilhar com vocês. Não importa. Levava consigo o sabor do sonho. E através dos anos, por meio de outros amores mais efetivos e longos, nenhuma sensação achou nunca igual à daquele domingo, na Rua da Lapa, quando ele tinha 15 anos. Ele mesmo exclama às vezes sem saber que se engana. E foi um sonho, um simples sonho. Então, a gente não vai saber o que aconteceu, como o Borges mandou o menino embora, o porquê de ter mandado o menino embora, mas alguma coisa aconteceu nessas relações familiares e pro Inácio foi tudo um lindo sonho erótico de adolescente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Eu reli esse conto nessa edição de 2010 com desenhos do Fernando Vilela
Aqui nós temos um dos braços da Dona Severina. São desenhos feitos inspirados em imagens daquela época, daquela cena carioca do final do século XIX. Eu vejo vocês então nos próximos vídeos aqui do canal. Se você não é inscrito ainda, não deixa de se inscrever. E sendo inscrito não, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Tchau!